Gente, Márcia, ela é minha amiga e minha colega de profissão, que muito me honra, tá? Então, já começou o bate e tira. Então, vamos lá. Você começou em 87, certo? Como eu já falei, numa oficina com o Fernando Guerreiro. Nossa. Mas como é que foi? Como é que se deu na sua vida assim esse start? O que foi que aconteceu que deu aquele negócio assim, vou fazer teatro. Vou procurar fazer um curso, uma coisa, fazer um teatro. Eu acho que isso já era um sonho, um desejo de criança. Que eu lembro que na sala de aula. Coloca o microfone mais para perto. Mais para perto, né? A professora Isso, perguntava. Câmera ali, né? Também. Isso! Ah, maravilha. A professora sempre perguntava assim na sala, né? E vocês querem ser o quê quando vocês crescerem? Aí todo mundo respondia: professor, bombeiro, médico. E eu era a única na sala que respondia: atriz. E todos olhavam assim, porque atriz de quê? Onde, né? Então, acho que desde pequena, mas eu lembro que lá no Teatro Castro Alves eu fui assistir, eu era muito pequena, não lembro que idade, eu fui assistir uma peça do Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que era, não sei se era As Fantasias, ou enfim, o mundo Reinações de Narizinho? Sim. Eu assisti também essa peça. Eu acho que foi direção de Manuel Lopes Pontes. E aí eu fiquei muito encantada, fiquei impressionada com a transformação, porque tinha uma movimentação que ela ia para o meio, e ao contrário, a boneca estava no meio, e aí ela se transformava numa boneca menina, né? Tinha uma transformação. Então, assim, aquilo me chamou muito a atenção, de essa mágica. Falei, meu Deus, isso é possível? Porque eu acreditei, claro, né? Essa transformação. E aí depois, aí se passaram muitos anos, e aí eu lembro que eu fui assistir também uma peça de Fernando Guerreiro, muito antes de fazer era Nelson Rodrigues. Qual peça do Nelson Rodrigues? Eu não lembro agora, eu sei que a Andréa Elia estava no elenco, a Andréa maravilhosa. E aí eu vi aquela peça e eu falei, meu Deus, pouco antes de entrar no curso. Eu quero fazer isso. Vou querer. Primeiro foi lá. Emília, eu quero ser Emília, eu quero isso pra mim. Eu quero ser essa boneca, né? Menina, você sabe que eu, com 10 anos de idade, eu fiz uma fantasia de Emília na mão, pra mim, juro. Peruca e tudo eu fiz. Peruca e tudo. Nossa, super. Eu era louca, fissurada pra ser Emília. Exato. Não, eu nunca fui Emília. Consegui ser Branca de Neve, né? Também é engraçada essa história. Mas, assim, aí quando eu vi essa peça de Fernando Guerreiro, eu tive o desejo de fazer Nelson Rodrigues e de fazer aquilo, né? Mas ainda não fiz Nelson, só na escola, lógico, né? Nas matérias, como exercício. Mas não cheguei ainda a fazer um texto de Nelson. Nossa, vamos. Tá aí no... Você sabe que eu sou louca também para fazer Nelson Rodrigues. Acho que a gente pode sentar e conversar e fazer um projetinho. Né? Eu dirigi Bonitinha, mas Ordinária também na escola de teatro. Mas dirigi. Uma cena toda? A peça até... Quase toda. Eu fiz uma adaptação, então tirei uma coisa ou outra só para poder caber no tempo que eu tinha. Sim, né? Que era uma matéria que era a prática de ensaio, que era a gente finalizava, tinha que fazer o cronograma, tinha que mostrar como era o cronograma de ensaio, o que a gente estava trabalhando em cada ensaio. Você fez licenciatura, né? Ai, que massa. Era com o Diego Nicolin, né? E aí a finalização foi a gente apresentando e tal. Então eu dirigi o Bonitinha Mais Ordinária e aí fechei com 10, tá? Na matéria. Mas aí, quando eu fechei com 10 e quando ele foi falar da minha montagem, ele falou, olha, te dei 10 porque não existe a nota 11, porque senão eu teria dado 11. Uau. Eu falei, poxa, e com o Nelson isso, viu? Com o Nelson que Rodrigues. massa. É difícil, né? Não é? Foi delícia. Poxa, mas vá, conte. É isso. Aí depois, passou um tempo, eu fui fazer o teste para essa oficina de Guerreiro, que acho que era a terceira oficina de interpretação. Porque depois Guerreiro entrou comigo na escola de teatro também. Né? Olha, mas depois aí ele já estava... entraram como colegas? Como colega. Ele já era formado em economia. Sim. E ele resolveu fazer interpretação. Que entrou eu, Jackson Costa, Tom Carneiro, Cláudio Simões. É uma turma de 8 pessoas, os 8. Né? E aí... mas antes disso, ele já estava dando oficinas de teatro. Sim. E essa era a terceira, acho que era a oficina de teatro... livre de Fernando Guerreiro, uma coisa assim, que era ali no Garcia. Mas como é que ele fazia isso se ele não tinha ainda a formação? Era isso? Como era? Ele já vinha vindo, fazendo cursos. Eu acho que ele tinha passado pelo TCA, outros cursos livres, já estava dirigindo os meninos. Entendi. Né? Como não chama? Sem ser abufetada antes, Abafa Banca. Eu acho que ele já estava nesse ele já era de teatro, só não tinha formação acadêmica. Entendi. E que, na verdade, ele não finalizou, né? A formação acadêmica dele. Depois ele entrou foi dirigir A Bufetada.
Então, acho que ficou também sem tempo de finalizar a escola. Mas aí ele fazia esse curso, né? Que ele chamava... Tinha Bote mais pertinho tinha aqui, ó. Hebe Só pra Alves. gente não ter nenhuma... Pode puxar aqui, ó. Tá, Pode tá. puxar aqui. Tinha a Hebe Alves, que dava aula de voz. Ele chamava tinha alguns profissionais que davam esse suporte a ele. E ele ficava nessa parte de improvisação, que era uma delícia, né? E a gente ali deitava e rolava, literalmente, Que delícia. nessas improvisações com o Guerreiro. Aí depois a gente entrou na escola, fomos colegas, né? Fizemos, acho que ele ficou uns 2 ou 3 anos fazendo a escola. E depois não finalizou. Mas é ótimo isso, né? Você sabe que Muito eu bom. fiz uma oficina com o Fernando Guerreiro de 1 semestre, mas foi uma oficina de direção, né? Então, aprendi muito com ele no quesito direção. Mas eu fiz... Tinha um projeto, Márcia, não sei se você vai lembrar, 99, 2000, que era um projeto da FUNSEB chamado Viver com Arte. Sim. Eu fiz esse projeto com João Figuer. Aí eu fui aluna de João Figuer, né? E aí disso eu segui para a escola e tal. E hoje, hoje não, já há muito tempo, né? Que eu já tenho muito tempo de formada. Hoje nós somos colegas, né? Então isso é interessantíssimo, né? Depois, né? Você virar colega, assim, de quem foi um professor, um mentor, uma coisa. Isso é muito legal. E foi muito lindo, assim, porque quem me dirigiu para o teste, esse da Oficina de Guerreiro, foi Paulo Pereira. Né? E eu nervosíssima, peguei o texto, aí fui ensaiar com ele. Paulo Pereira, saudosíssimo, né? Que tinha um humor ácido, assim, nossa. Às vezes eu paro para imaginar o que seria que Paulo Pereira diria disso tudo que está acontecendo. Eu sempre fico imaginando, tentando imaginar o que ele diria, né? De tudo isso. São coisas que ficam muito na memória da gente. E ele, né? a gente só teve, acho que 3 encontros para esse... Para o ensaio? Para o ensaio, para o teste que eu ia fazer. Ele me deixou tranquila, mas eu estava nervosa. Não se preocupe, você está ótima, mas maravilhosa. Era o texto que você ia fazer, a era oficina dava, você já era tinha? O texto, não. A oficina sugeria? Sim, eram 5, 6, e você escolhia um monólogo, né? Chamava monólogo. E aí fiz, passei... Você lembra qual foi o monólogo? Não. Começava assim, Eleonor. Reticência, não sei o que... A parte que interessava assim, ficou, Eleonor. Uma coisa assim, onde você está... Não lembro. Eu sei que Ricardo Castro, Beto Mettig, Síria Coentro. Gente, que galera do boa demais. Que mais assim? Síria, uma outra amiga nossa que está morando na Itália, Josi Nogueira, que é cantora, maravilhosa. Foi mais para canto mesmo. E gente mas sabe que quem passou também? Boa. Mas aí teve que sair porque engravidou. Cristina Castro. Gente, só... Primeira filha, então aí ela não tinha como continuar. Mas só galera massa mesmo, né? É. Imagina que devia ser tudo assim, ainda verdinho, Tudo, né? gente. Não, Ricardo tinha 17 anos. Hoje são monstros. Ele não concluiu porque ele foi trabalhar com o Filinto. Foi convidado para fazer uma peça com o Filinto. E aí precisava daquele ator, daquela idade, junto com a Ana Paula Bouzas. Então eles faziam aquele casal de 17, 18 anos, lindo de ver no palco. E aí era essa turma, imagine. Que delícia. E depois o resultado foi textos do Teatro do Absurdo. Bom demais. Aí logo depois eu entrei na Companhia Avatar, convidada por Paulo Atto. E entro na Companhia Avatar, substituindo Viviane Laerte, que hoje é minha grande amiga. Trabalhamos Viviane é um amor doce de Viviane pessoa, estava indo para Alemanha com a Trifo. Não tinha nem os filhos. Imagine, era todo mundo muito jovem, a gente se achava, gente. Mas é tão massa achava, isso, né? Isso é incrível quando você tem certeza, assim, que você escolheu a profissão certa. Sim. Você, com 20 e poucos anos, você já acha que, sabe, tem essa força, essa certeza de que está no caminho certo, né? É uma delícia. Eu tive isso. Substituindo ela. Quando eu escolhi fazer teatro, eu tive isso também. Eu tive... Não gente, um start, assim? A minha sensação... Quando eu escolhi fazer teatro, quer dizer, eu escolhi fazer teatro, né? Não é a gente que escolhe, né? O teatro que escolhe a gente. Também acho. Mas quando o teatro me escolheu, a minha sensação era tipo assim, gente, eu me encontrei, não foi só profissionalmente, eu me encontrei como um ser humano, como uma pessoa, como, sabe, eu encontrei o sentido das coisas. Isso, o sentido das coisas, o sentido da vida. De tudo! O sentido de tudo, sabe? De você respirar, o sentido de você existir, o sentido de você falar. De você comunicar, todo sentido de tudo. E outra coisa, onde eu estava, sabe? E outra coisa importantíssima, os meus grandes amigos que me acompanham até hoje, nos piores, nos melhores, nos mais importantes momentos, foi o teatro que trouxe.
Idem, Isso é idem, incrível. eu te falo a mesma coisa. Pode idem. fazer o cálculo aí, gente. Se foi 86, 87... Beto ainda estava finalizando o ensino médio quando eu encontrei com ele, porque tem uma diferença de idade. Então, Beto, E Beto Diogo, até hoje é um irmão, né? Isso, Diogo Lopes Filho também, porque Diogo foi fazer o curso livre, né? Eu conheci depois, enfim. A mesma turminha. Diogo é uma figura que eu dou de gente, risada quando encontro o Diogo, é pouca coisa. Ricardo também conheci nessa época. Então, assim, o teatro foi trazendo essas pessoas que... Minha família. Isso é maravilhoso Isso é demais. incrível. É. Ana Paula Bouzas... Aí eu falo... Viviane Laerte, depois ela foi para a Que é Alemanha, outro depois doce. ela voltou. Não, aí quando eu falo Pessoas essa coisa, né, lindas. do teatro, quando o teatro me escolheu, tudo passou a fazer sentido, porque eu sinto como se o teatro fosse, assim, uma pá, entendeu? E ele foi lá e me cavou e me jogou assim pra cima, sabe? Eu sinto isso exatamente, né? Agora, a gente tava falando desse... Lindo isso, né? Muito lindo. Não é? isso. É o que eu legal. sinto mesmo. Quando a gente fala isso, que você falou a coisa de Eleonor, né, do teste... Esse teste que eu fui fazer com o João Figa, eu também me lembro até hoje Você do teste. lembra do texto? Não tinha Lembrei agora um texto. pouquinho mais. Diga. Eleanor um dia sumiu. Tudo que você for lembrando, a gente vai parando, você vai falando. Eleonora. E teve uma menina, eu lembro que Guerreira, a gente perguntava, mas Guerreira, por que fulana de tal passou? Porque ela tinha problemas de saúde mental, né? Aí ele, não, porque ela passou, porque ela não sabia nada do texto, mas ela improvisou de uma forma tão bela que não teve como eu não passar aquela pessoa. E foi maravilhoso conviver com ela, sabe? Olha Um que coisa, tempo. que sacada dele, né? Que Foi sensibilidade a maravilhoso dele. isso, maravilhoso. Convivemos com aquela pessoa que, né, é altos e baixos, mas foi lindo, foi linda também. Foram muitas descobertas nesse A gente tempo. não tinha, Marcinha, a gente não tinha texto, não. Era pra gente Sim. Improvisar, pegar o texto fazer. que a gente quisesse. Ai, maravilha. Ou isso é fazer, bom, né, uma performance, mas lógico, com texto, com tudo, né? Porque eu da escola de teatro mesmo, eu não fiz o vestibular de novo, porque eu fiz uma transferência, né, de ciências sociais para teatro, mas teve um teste de aptidão e eu não lembro desse texto, do teste de aptidão. Esse eu não lembro. Engraçado, o outro que é mais antigo eu lembro um pouquinho, né? Não, eu não Esse tive eu não porque eu fui lembro. licenciatura. Então, esse teste específico, eu tive outros específicos. Mas esse da oficina de João Figuer, aí eu peguei uma música do Palavra Cantada. Sim. Aquela do rato, sabe qual é aquela do rato? Que tem a história que é o rato escolhendo com quem ele vai casar. Né? Então, cada elemento oferecendo aptidões para ele, para mostrar porque que era bom casar. Então, vem a nuvem, né? Vem... enfim, vem Aí várias você coisas, fazia até todos ele os achar a ratinha. personagens? Aí eu fiz todos os personagens. Ave Maria. Aí eu vinha daqui e cantava a parte do rato. Vinha daqui, aí eu cantava a parte da nuvem. Aí voltava daqui e fazia o rato. Aí voltava daqui e fazia a ratinha. E fazia as vozes todas. Poxa. Entendeu? Então, quando ele falava pra Lua, que ele falava Lua, minguante. Eu fazia a voz igualzinha do rato. Se você pegar a vozinha assim sim. mesmo. Então, eu fazia tudo. Aí pronto, aí quando eu acabei, João Figa tava olhando assim pra mim, ó. Com a cara assim, eu falei, ai meu Deus, não gostaram. Ô, gente. Aí ele falou, o que é isso que você fez aí? Arrasou. Eu falei, não, foi uma música do Palavra Cantada e tal, que eu peguei e fiz. Aí ele, você trabalha com o quê? Aí eu achei a pergunta tão inusitada, né? Você trabalha com o quê? Falei, não, eu trabalho, faço recreação. Eu estava fazendo na época recreação. Falei, eu faço recreação e festa aqui e tal. Ele, mas você já faz teatro, né? Eu falei, não, e tal. Eu faço Ele- uma recreação. Eu falei, não faço teatro, não. Ele, e por que você está aqui? Eu falei, não, porque eu quero fazer o curso e tal. Mas você está praticamente pronta e tal. Falou umas coisas assim pra mim que eu saí assim, ó. Hoje, Fui pra casa. Não, gente. Flutuando. Foi nos barris Tipo, na biblioteca, desci era- pra Lapa era pra pegar só o ônibus. empurrãozinho que você precisava, pra ter Precisava. certeza. Não, minha filha, desci pra Lapa pra pegar o ônibus e na Lapa fui assim, ó, pisando nas nuvens, assim, ó. Ai, que coisa Peguei linda. o ônibus, cheguei em Pernambués, Se ó. achando. Fiquei E o coração assim, que fica... flutuando. Ficou, eu nem dormi bacana, nesse né? dia, menina, e passei, e foi um ano, era um ano de curso, foi uma coisa maravilhosa. Dali eu já fui direto pra escola de teatro também, fiz Ai, que vestibular e fui. maravilha.